Edge contra Sheamus é anunciado para o SmackDown da semana que vem. Austin Theory perde o seu título americano para Rey Mysterio e Jey Uso se demite da WWE. O que foi o último SmackDown? Nós temos que conversar a respeito disso, pessoal. Mas antes disso, não se esqueçam, é fundamental para mim que vocês deixem as impressões de vocês aqui nos comentários, porque algumas dessas decisões são decisões polêmicas e, obviamente, eu sempre conto com a interação de vocês, certo? Deixo aqui minha opinião, mas é claro que é necessário ver o feedback de vocês também. Afinal, esse canal é para isso, é para conversar com vocês. É um canal simples de fã para fã com o objetivo de conversar, tá? Não se esqueçam de deixar o like caso vocês tenham gostado. Eu agradeceria muito se vocês fizessem isso. E eu agradeço bastante pelos comentários dos últimos vídeos. Bom, pessoal, ontem a gente teve um SmackDown pós-SummerSlam que de fato faz jus ao nome. Foi um SmackDown pós-SummerSlam. Nós tivemos algumas coisas interessantes, igual, por exemplo, a gente abriu o show com Charlotte Flair e Asuka. O combate foi interrompido porque o Damage Control especial, a Bayley, a Dakota Kai e a nova campeã feminina Io Sky interrompeu, atacando tanto a Charlotte como a Io, né? Como a Asuka, perdão, tô até confundindo os nomes das japonesas. A Io, junto com a Bayley e a Dakota, atacaram a Asuka e a Charlotte. Mais especificamente, quem atacou foi a Bayley e a Io, né? A Dakota Kai tem toda a questão da lesão dela, então a gente não sabe se ela só apareceu para fazer uma breve aparição mesmo, ou se ela vai ficar mais ativa, se ela já pode se envolver em confrontos físicos. Até o momento onde eu gravo esse vídeo, a gente não tem muitas atualizações a esse respeito. Porém, apesar disso, é um segmento assim meio que filler. Se isso não tivesse existido, não teria feito muita diferença, a verdade seja dita, né? A gente tiver algumas coisas que não vale a pena muito comentar, como AJ Styles e Karrion Kross, o AJ Styles venceu, isso já aconteceu tantas e tantas vezes, mas eu acho que uma coisa que é bom deixar aqui registrado no vídeo é que semana que vem, no Friday Night SmackDown, em Toronto, celebrando os 25 anos de carreira do Rated R Superstar Edge, Edge vai enfrentar Sheamus. O Edge fez uma aparição surpresa no SmackDown de ontem, falando sobre a importância que o Sheamus teve na recuperação dele, né? Em toda a preparação para o retorno dele, ele chama o Sheamus para o ringue, eles fazem brincadeiras um com o outro, e fica marcado esse combate. Vai ser muito interessante ver se vai vir alguma heel turn do Sheamus, alguma mudança de personagem dele nesse SmackDown da semana que vem. O Sheamus ele veio muito forte há um ano atrás, depois da derrota que ele teve por Gunther no Clash at Castle. Mas depois ele se estagnou, depois ele foi perdendo relevância, a popularidade dele caiu, os Brawling Brutes começaram a ficar cada vez mais esquecidos. Então talvez uma mudança de personagem, por exemplo, um heel turn atacando o Edge na cidade natal, na comemoração de 25 anos de carreira do Edge, seja um bom ponto de virada para essa nova fase do Sheamus que eu espero que chegue logo, né? Depois a gente vai para uma das surpresas da noite, pessoal. O Austin Theory, ele defenderia o seu título americano contra o Santos Escobar. O problema é que o Austin Theory, ele ataca o Santos Escobar antes mesmo da luta começar, lesionando a perna do Santos Escobar. O Santos Escobar ele passa por uma avaliação médica, mas o Adam Pearce diz que o Santos ele pode ainda competir, né? Lembrando que muitos esperavam que esse combate entre eles acontecesse no SummerSlam, mas algumas lutas ficaram de fora do SummerSlam, inclusive essa. E eles iam para esse combate, só que de novo, durante a entrada do Santos Escobar, o Austin Theory volta a atacar o Santos Escobar e pretendia sair dali sem defender o próprio título. Mas o Adam Pearce não permitiu e disse que ele defenderia o título contra o Rey Mysterio, que aceitou, obviamente. Eles foram para essa luta, o Rey Mysterio contra o Austin Theory, luta pelo título americano. O Rey Mysterio trabalhou bastante nas costas do Austin Theory para tentar neutralizar a força que o Theory tem. E, surpreendentemente, num combate muito bom, o Rey Mysterio vence o Austin Theory, se tornando o novo campeão americano. Vamos falar primeiro do Rey Mysterio, tá? Olha, eu peço 1000 desculpas por esse barulho, eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque como eu disse no vídeo de ontem, tá tendo uma obra aqui perto de casa, né? Mas falando do Rey Mysterio em si, o Rey Mysterio voltando a vencer um título no Friday Night SmackDown, toca muito na minha adolescência. O Rey Mysterio foi o primeiro wrestler preferido que eu tive, ele lutava no SmackDown na época, então foi um momento muito bonito para me ter visto ontem. Eu suponho que a WWE deve que planejava terminar o reinado do Austin Theory no SummerSlam.
né, o fim desse grande reinado do Fury, não seria num simples episódio do SmackDown, seria no SummerSlam. Mas o SummerSlam não foi possível, então eles terminaram no SmackDown. Do ponto de vista do Austin Fury, eu acho que ele teve um reinado muito subestimado pelo grande público. O Austin Fury, ele vence esse título no Triple Threat Match, onde tinha Seth Rollins e Bobby Lashley. Ele torna a vencer o Seth Rollins. Ele defende o título dele no Elimination Chamber Match. Ele passa pelo Edge. Ele passa pelo John Cena numa WrestleMania. Ele passa pelo próprio Rey Mysterio no Raw pós-WrestleMania. Ele passa pelo Sheamus. E o reinado dele, terminando dessa maneira, num SmackDown, mesmo entendendo as circunstâncias, para o Rey Mysterio, num combate que não teve uma rivalidade construída, somado à maneira como os fãs subestimaram o reinado dele, digamos que foi um final bem triste e amargo para um reinado que não merecia ter o desfecho como teve. Então eu fico sim feliz pelo Rey. Eu fico muito feliz pela LWO ter esse título. Mas parece que eles estão tentando tornar o Austin Fury como um coadjuvante na storyline do Rey Mysterio com o Santos Escobar. Acredito que mais cedo ou mais tarde o Santos deve se virar contra o Rey Mysterio. Eles vão ter essa rivalidade. E eu não digo otimista, mas eu quero acreditar que talvez coisas maiores possam estar esperando pelo Austin Fury. Mas ele teve um ótimo reinado, não quebrou o recorde que o Dean Ambrose tem pelo título americano, ganhou de nomes importantíssimos e, sem dúvida, pelo legado que ele trouxe, né, ele merecia ter tido um final de reinado muito mais digno, com uma história, num pay-per-view grande. Né? Infelizmente não foi possível e, sinceramente, eu senti um misto de emoções com essa decisão. Mas eu acredito que o ponto alto desse SmackDown vai para o segmento final, o segmento da Bloodline. Eu acreditei que o Jimmy Uso poderia voltar para a Bloodline depois de ele ter atacado o Jay, mas não foi isso que aconteceu, não. O Roman Reigns ele vai até o ringue, ele chama o Jimmy Uso aparece e pela interação que eles estavam tendo, o Jimmy Uso não fez o que fez para ajudar o Roman Reigns. O Roman Reigns tentou comprar o Jimmy Uso para que ele voltasse para a Bloodline, oferecendo bens materiais, dinheiro, poder. E o Jimmy ele não estava comprando muito isso até que o Jay chega. E nisso a gente vai escutar as explicações do Jimmy. Por que ele fez aquilo que ele fez com o Jay? E o Jimmy disse que atrapalhou o Jay porque ele ama o Jay. Ele disse que ele não queria que o Jay vencesse o Roman Reigns, se tornasse o chefe da tribo, porque ele tinha medo que o Jay traçasse o mesmo caminho que o Roman Reigns traçou. O Roman Reigns, antes da Bloodline, antes de ser o Tribal Chief, ele era muito unido com os primos. E depois que ele vence o título, depois que ele tem essa alcunha de Tribal Chief, ele muda. E como o próprio Jimmy Uso diz, o Roman Reigns se corrompeu. E ele diz que não queria que o Jay Uso se corrompesse. Que é uma explicação que quase chega no razoável, mas não convenceu o Jay Uso. O Jimmy Uso, ele disse que o Jay poderia chutar o rosto dele, se assim o Jay quisesse, meio que tirar aquele peso, aquela raiva que ele tava do próprio Jimmy. O Jay não faz nada, o Jimmy sai do ringue, o Roman começa a debochar do Jay, dizendo, tá vendo, nunca foi sobre você, nunca foi sobre seu irmão, eu disse isso e você não me ouviu, isso é tudo sobre mim, já tem 3 anos que eu sou desse jeito, que eu tô no topo, me reconheça. E aí o Jay aplica um super kick no Roman, tem uma brawl tanto com o Roman como com o Solo, ele sai por cima, tanto em cima do Roman, tanto quanto do Solo, e o Jimmy tava lá na rampa, quase indo embora, o Jay sai do ringue, chama o Jimmy se aproxima, o Jay aplica um super kick no Jimmy. Mas tem aquele encerramento. O Jay diz que está fora da Bloodline, fora do SmackDown, fora da WWE. E simplesmente vai embora. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito feliz. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu achava que o Jimmy ia voltar de novo pra Bloodline. Ia ficar aquele mesmo clichê de sempre. E mais uma vez, a Bloodline nos desafia e nos surpreende. Porque agora, o que vai ser? Faz sentido, de um ponto de vista, o Jay Uso desistir da WWE e sair por um tempo e voltar mais tarde, porque os planos da WWE, ao que tudo indica, é um combate entre Jimmy e Jay para o WrestleMania. Não foi especificado se esse combate seria um combate entre eles pela primeira vez ou se seria um desfecho de uma rivalidade. Porém, o WrestleMania ainda está longe, né? Então, o Jay saindo de cena
né? Dando uma pausa nessa storyline da Bloodline, sabendo que os planos são planos futuros, prestando atenção naqueles rumores de que a Judgment Day tomaria o principal foco da empresa depois do SummerSlam. Então faz sentido achar que a storyline da Bloodline poderia dar uma pausa. O problema é que teve um anúncio no lugar onde vai ser sediado o Payback, que dava a entender que o Rikishi participaria do Payback como juiz especial de uma luta. E aí a gente fica por entender, será que essa demissão do Jay não vai durar muito? Será que ele vai enfrentar o irmão ou vai enfrentar o Solo? Ou será que é Jimmy contra Solo? Então, eu gosto disso, eu não sei o que vai acontecer. Eu gosto de não saber o que vai acontecer. Sabe, foi uma manobra muito boa, muito inteligente. Como eu disse, eles desafiaram esse clichê do Jimmy simplesmente voltar pra Bloodline. O Jimmy ele não tá de bem com o Jay. O Jay não tá de bem com o Jimmy e eles não estão de bem com o Roman Reigns. Tá? Então isso torna as coisas muito mais interessantes, principalmente para aquelas pessoas que querem que algum dia tenha uma Fatal 4-Way Match entre os membros da Bloodline. Isso poderia ser uma boa, tá vendo? Talvez essa Fatal 4-Way Match até aconteça primeiro do que o grande clássico que é entre Jimmy e Jay, né? Porque primeiro a rivalidade está sendo entre quase que todos os membros da Bloodline, só o Solo e o Roman que estão juntos. Fiquei muito feliz, fui surpreendido, tenho expectativas para o futuro, é assim que se trabalha. É assim que tem que ser feita a storyline da Bloodline, sabe? Uma história semanal, onde a gente fica na expectativa para saber o que vai acontecer, onde não seja nada feito de uma maneira clichê, tudo com calma, sem prejudicar a grandeza dos grandes eventos. Porque essa storyline, ela serve para engrandecer o personagem do Jay e do Jimmy. Mas a estrela é o Roman Reigns. É ele que vence combates, é ele que tem títulos, é ele que enfrenta os grandes nomes. Então, essa storyline da Bloodline está no seu lugar certo. Em shows semanais, desenvolvendo o personagem de cada um deles, fazendo com que eles tenham muita atenção, fazendo as audiências dos shows subirem e não esquecendo que cada um pode ter o seu destaque, seu foco, mas a estrela, o campeão, o star power é o Roman Reigns, tá? Então eu gostei muito desse último SmackDown, gostei muito desse show pós-SummerSlam e eu queria saber as opiniões de vocês também, tá? Deixa o like quem tiver gostado, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Até a próxima aí. Tchau!